Olá! Hoje eu vou estar aqui com vocês, meu nome é Priscila Seixas, vou estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre o mercado de cultura no Brasil. Eu sou sócia-diretora da Burburinho Cultural, produtora, gestora de projetos que atua no mercado há 15 anos. Atuo também como professora, sou doutoranda do Programa de Mídia Cotidiana da UF, professora do SENAC há 12 anos, já fui coordenadora de pós-graduação em Gestão Cultural e Artes Visuais, atualmente atuo na Faculdade de Hotelaria e também na Faculdade de Redes. O objetivo dessa aula é trazer um pouco do que é a atuação de um profissional que trabalha com a cultura no país, na perspectiva dos produtores culturais. Claro que artistas também atuam como produtores, mas eu vou falar um pouco hoje para você que já ouviu falar na profissão produtor cultural, mas ainda não sabe como se inserir nesse mercado. Ou para você que já atua com a cultura dentro do seu território, mas nunca pensou nessa atuação de forma realmente profissional, né? Realmente como uma forma de trabalho e como ganhar dinheiro através disso. Então, eu vou trabalhar com a perspectiva da cultura dentro de uma linha do tempo. A Burburinho Cultural trabalha com projetos culturais há 15 anos. Então, eu vou falar um pouco desses projetos para falar um pouco para vocês como que esses profissionais podem atuar no mercado. Eu venho de uma realidade que começa a se institucionalizada no país através das leis de incentivo à cultura. Até pouco tempo atrás, ninguém sabia muito o que era incentivo fiscal. Recentemente, a partir de 2016, uma lei ficou famosa no mundo brasileiro, né? Que é a Lei Rouanet. Então, se você já ouviu falar na Lei Rouanet, você sabe o que são leis de incentivos fiscais. Entretanto, a Lei Rouanet, ela não existe no Brasil desde sempre. Ela tem aí um cenário de 30 anos e ela foi sendo institucionalizada nesse mercado. Eu sou formada mais ou menos há uns 15 anos e meu ecossistema de projetos ela veio dessa formação. Eu sou formada na UF, em bacharel em produção cultural, e uma das primeiras ferramentas que a gente aprende na faculdade de produção cultural é o uso da lei de incentivo fiscal, a Lei Rouanet. Porém, não existe só a Lei Rouanet de incentivos fiscais no Brasil. A gente também conta com leis estaduais e leis municipais de isenção fiscal. Essas isenções fiscais, elas visam contribuir para que projetos sejam viabilizados de forma indireta com patrocínio de empresas. Então, eu vou contar para vocês como tudo começou. Entrei na faculdade de produção cultural na UF, muito jovem, e assim que eu me formei, junto quase com o meu certificado e meu diploma de produtora, eu abri a Burburinho Cultural com um grupo de amigos. Todos nós, eles já vivíamos dentro desse sistema da faculdade. Então a gente já entendia quais eram os mecanismos de viabilização da cultura no país. Leis de incentivo, editais, e a gente também estava num cenário ali em 2006 muito aquecido da política cultural no Brasil. Existiam muitos editais para a cultura, muitas leis, e a gente tinha um fortalecimento do que a gente chama de SNC. O que é o SNC? É o Sistema Nacional de Cultura. Naquele momento, muitas conferências, muita política pública estava sendo discutida. E a gente nasceu dentro desse cenário, dentro desse contexto. Então, em 2006, a Burburinho nasceu, né, como um sonho de várias meninas que estavam ali recém-formadas, e a gente começou a trabalhar. Só que não foi tão simples entrar dentro desse sistema, apesar do mercado estar fortalecido, apesar de existirem muitos editais. Então, a nossa primeira atuação começou de forma muito orgânica, atuando como projetos de cinema, como projetos de música, festivais. E em 2009, eu posso dizer para vocês que foi a primeira vez que a gente se inseriu institucionalmente dentro desse ecossistema. Nosso primeiro projeto dentro desse Sistema Nacional de Cultura, aprovado num edital público, foi um projeto Marginais Heróis, 50 anos do Manifesto Neoconcreto no Brasil. A gente aprovou esse projeto no edital do Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, com patrocínio via Lei de Incentivo Fiscal Federal, Lei Rouanet, famosa Lei Rouanet.
É importante dizer que essas leis de incentivos fiscais, elas trabalham... Eu sempre falo que ela trabalha... A gente tem três momentos, né? Três entendimentos. Uma estrutura federal, que é a Lei Rouanet, que viabiliza projetos via IR, Imposto de Renda, seja de pessoas físicas ou jurídicas. Lei ICMS, e aí eu vou falar um pouco do Rio de Janeiro, que é uma zona de conforto mais para mim e para vocês que atuam no Rio de Janeiro tanto quanto eu. A estrutura do ICMS, que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que também é de isenção fiscal, e o ISS, pensando aí dentro do município do Rio de Janeiro, que também é um imposto, que é um imposto sobre serviços. Então a gente tem imposto federal, imposto estadual e imposto municipal. Para 3 tipos de imposto, 3 tipos de leis e 3 possibilidades de viabilizar projetos. Esses projetos, eles são viabilizados no que a gente chama de recursos indiretos, né? O que são recursos indiretos? O governo dá pra gente uma concessão pra gente poder viabilizar projetos culturais e a gente precisa correr atrás dos patrocinadores, né? A lógica desses patrocínios, ela acontece de uma forma parecida, porém, para exemplificar, o Banco do Brasil, voltando lá na minha trajetória da Burburinho, é um banco que viabiliza projetos culturais através da lei federal, porque o imposto que ele paga, de maior volume, é um imposto federal. O que não impede, por exemplo, dele vender serviços como esses títulos de capitalização, e também tem uma perspectiva de utilizar serviços, mas que não é um grande volume. Então, quase todo o volume de projetos viabilizados pelo Banco do Brasil acontece via lei federal de incentivo à cultura. E aí a Burburinho aprovou seu primeiro projeto. É importante dizer que para trabalhar nesse mercado, antes até mesmo de você conseguir um primeiro projeto, um primeiro patrocínio, é importante você ter um bom portfólio. Então, atue, comece a atuar, realize shows, produza espetáculos e vai construindo o seu currículo profissional, seja ele enquanto produtor MEI ou como produtor que já tem uma marca consolidada, para que você possa ir construindo esse currículo, porque esse currículo ele é muito importante na hora que você vai entrar num edital público de isenção fiscal ou num edital público como o edital do Banco do Brasil, para falar desse primeiro como marco zero aí da Burburinho. Burburinho já tinha 3 anos de existência, né? A gente começou em 2006. Em 2009 a gente teve nosso primeiro projeto aprovado. Era um seminário que a gente realizou no Banco do Brasil. Foi um seminário internacional, mas a gente contou com vários palestrantes e foi muito bacana. Mas depois desse primeiro projeto, a gente também já prestava muito serviço justamente atendendo artistas e produtores que não conheciam como viabilizar projeto via lei. Então a gente já cadastrava projetos na lei de incentivo de outras pessoas, leis estaduais, municipais e federais, botava o projeto das pessoas nos editais e a gente começou a se movimentar dentro do que a gente chama, né, de ecossistema da produção cultural no Brasil, institucionalizada a partir do Ministério da Cultura, que naquela época a gente tinha ministério, e a partir do Sistema Nacional de Cultura. Nosso segundo projeto, que dentro dessas estruturas, lei de incentivo e editais públicos, foi o projeto Cordel com a Corda Toda. Foi um projeto que nos encheu de orgulho por muito tempo. A gente aprovou num edital chamado Eletrobras, não sei se vocês conhecem, mas o edital da Eletrobras é um edital nacional, acontecia anualmente, atualmente não tem tanta regularidade, e a gente aprovou dentro de uma linha de patrimônio imaterial. Então a gente trabalhava com a literatura de cordel dentro das escolas, como segundo tempo escolar. Então a gente levava a literatura de cordel para a Baixada Fluminense. Nosso território de trabalho foi o Nova Iguaçu, que atualmente, que na época tinha como secretário de Cultura o Faustini, que atualmente é o secretário de Cultura do nosso município, do Rio de Janeiro. E nós fomos contemplados nesse edital da Eletrobras e também conseguimos aprovar outros projetos. Foi um primeiro projeto que ganhou vários editais. Então ele é bacana falar deles para vocês, para exemplificar. Então a gente tinha um projeto que a gente chama de ação cultural. A gente trabalhava para levar oficinas de cordel realizadas por cordelistas dentro da escola. Além disso, a gente tinha um coordenador pedagógico, que é o Marcos Kovaski, que trabalhava com teatro. Então a gente usava a linguagem do teatro para desenvolver
a literatura de cordel dentro da escola. E trabalhava com déficit de aprendizagem. Muitas vezes, crianças que tinham dificuldade de letramento, de escrita, elas conseguiam sanar muito dessas questões com o trabalho da literatura de cordel. A gente trabalhou com esse projeto por 2 anos, tivemos a felicidade de ser aprovado no Ponto de Cultura de Nova Iguaçu, que fazia parte do Sistema Nacional de Cultura. A gente teve o projeto aprovado pela Eletrobras, via Lei de Incentivo Rouanet, né? Era lei federal, mas patrocinado pela Eletrobras. A gente ganhou um prêmio muito simbólico chamado Patativa da Saré. Era um prêmio que premiava iniciativas de cordelistas, de iniciativas que trabalhavam com a cultura popular. A gente também ganhou esse prêmio. Na época, a gente também aprovou o projeto na Casa da Moeda. Olha quantos editais. Como eu disse, esse ecossistema na época de editais era muito fértil. Um pouco desse sentimento que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com os editais da Aldir Blanc, que é o edital da emergência cultural. Esses editais da emergência cultural, na época, ali em 2009, 2010, a gente tinha muitos editais. Todos os meses a gente tinha novos editais possíveis para realizar projetos diferentes. Isso não só no Rio de Janeiro, como também em outras cidades, em outros estados do país. Então, além da Casa da Moeda, a gente também, vamos lembrar, Pontos de Cultura, Eletrobras, Casa da Moeda, Patativa da Saré e, por fim, ganhamos um prêmio de uma das maiores ações culturais do Rio de Janeiro daquele período. Então esse foi um projeto no qual a gente teve muita felicidade, a gente atuava com mais de 500 crianças, temos vídeos, enfim, é um projeto que a gente tem um maior carinho por ele, quem sabe um dia a gente não volta a atuar. Mas é um projeto bacana para pensar território. Então assim, por exemplo, a gente atuava em Nova Iguaçu, mas a gente não atuava em um lugar óbvio, a gente trabalhava dentro de Nova Iguaçu, com pessoas que eram da cidade e a gente ocupava, por exemplo, uma igreja que tinha um espaço aberto e que nos cedeu espaço para atuar. Então a ideia era trabalhar com várias escolas e ali dentro daquele espaço neutro a gente conseguia desenvolver o projeto. Então eu observo como produtora, como fazedora de cultura, realizadora, que muitas vezes dentro dos territórios existem lugares férteis para a produção cultural. Então, muitas vezes a gente observa, por exemplo, o pessoal da cultura urbana. Então, o pessoal que dança, o pessoal que faz grafite. Às vezes, ele já tem dentro do seu próprio território um fazer artístico muito orgânico e muito vivo. Essas produções, elas viram projetos muito interessantes. E muitas vezes, através desses editais, por exemplo, como esse da Aldir Blanc, é possível fortalecer essas atividades, essas ações, e já está inserido dentro dessa lógica do Sistema Nacional de Cultura, né? Então, às vezes a gente pensa assim, será que a minha atividade artística como grafite já é uma atividade profissional? Sim, ela é. Ela já é uma atividade profissional. Será que o trabalho que eu tenho com a minha companhia de dança, que a gente atua dançando hip hop, é também uma atividade profissional? Sim, ela pode ser uma atividade profissional. O que difere muitas vezes você se entender como atividade profissional ou amadora, ou ganhar dinheiro com essa atividade profissional, é a maneira como você se relaciona com ela. E para você se relacionar melhor, tendo recursos, viabilizando subsistência, né? Se pagando por esses trabalhos, falando de uma forma bem simples, é você conseguir se inserir, entender quais são esses mecanismos. O que eu observo como produtora nesses 15 anos, e dialogando com diferentes clientes, artistas, produtores e editais, é que muitas vezes as pessoas não têm acesso aos recursos porque elas não conhecem. O objetivo dessa nossa conversa hoje, ainda muito curta, é falar para vocês sobre isso, que muitas vezes esse acesso parte um pouco da gente ter no nosso cotidiano a prática de olhar o site da Secretaria Municipal de Cultura, o site da Secretaria Estadual de Cultura, muitas vezes seguir determinados blogs, curtir no Instagram determinadas páginas, e através desse mundo da internet hoje, muitas vezes a gente consegue ter uma ideia de como que você pode atuar, trabalhar, desenvolver e principalmente ter acesso aos recursos da cultura. Bem, dito isso, falando um pouco do cordel e passando de 2010, né? De 2010 para 2021, essa aula vai ficar enorme, não, mas eu vou cortar um pouquinho, vou dar ênfase nos nossos principais projetos para conversar com vocês também de diferentes
formas de recursos e projetos culturais no Brasil. Então eu vou dar um salto do programa de ação cultural para um programa de residência artística. A Burburinho, entre 2011 e 2015, ocupou muitos teatros. Então, existia aí na Secretaria Municipal de Cultura, através da Prefeitura, os editais de residências artísticas. E também existia na Funarte. A Funarte é a Fundação de Arte, Fundação Nacional de Arte, e a Funarte também tinha equipamentos culturais e ela também investia em programações a partir de produtoras. Então, nosso primeiro edital de ocupação artística foi o edital que a gente viabilizou um projeto chamado Som e Quatro Tempos na sala Sidney Miller do prédio do Capanema, ali no centro do Rio de Janeiro. Então, a gente criou como se fosse um festival de música, né, chamado Som e Quatro Tempos, e submetemos ele para a Funarte. Houve uma concorrência pública, esse edital foi aberto. Muitas produtoras se inscreveram e a gente foi contemplado. Geralmente é assim que funciona, tá, pessoal? O mercado de cultura tem um edital público, vocês submetem esse projeto, existe uma banca de pareceristas que vão avaliar o seu projeto e, através da pontuação, você tem aí os projetos que são contemplados. A gente aprovou essa primeira ocupação artística em 2011 e fomos, durante 4 meses, os realizadores dos projetos da Sala Sidney Miller, no prédio do Gustavo Capanema, ali no centro. A gente realizava um projeto chamado 6h30, na verdade no horário de 6h30, que era o horário que o pessoal estava saindo do trabalho, e a gente fazia shows quintas e sextas. Tem muito conteúdo dessa época na internet, a gente vai colocar aqui alguns vídeos para vocês, algumas imagens, para vocês poderem ter uma ideia. Tem um YouTube, todos os nossos shows eram gravados, uma empresa que tinha na época chamada Tetra Filmes. A gente entrevistava os artistas, fazia os shows, e foi um projeto muito bacana. Esse projeto nos impulsionou para outros projetos. E um outro projeto que a gente viabilizou a partir desse foi um projeto que durou mais tempo na Burburinho Cultural, que foi a ocupação da Sala Baden-Powell. Então nós, Burburinho, a gente ocupou a Sala de Baden-Powell de 2011 até 2015, se não me falha a memória no tempo, foram 4 anos de ocupação, e fomos os diretores artísticos da Sala Baden-Powell com um projeto chamado Rio Som em Cena. O Rio Som em Cena também tem muitos vídeos, fizemos muitos shows e era uma ocupação mais densa, né? Foi por mais tempo. Olha a diferença, de 4 meses da Sidney Miller para 4 anos da Baden-Powell, e a gente fazia uma ocupação de quinta a domingo. Foram muitos projetos realizados, muito focado na música, né? Que tanto a Sidney Miller como a Baden, o foco é a música, mas na Baden a gente também conseguiu fazer outros projetos de teatro, muito teatro musical, mas o foco sempre foi a música. Era uma programação muito intensa, a gente tinha que ter artistas tocando de quinta a domingo, e a música, diferente do teatro, ela não tem essa perspectiva de temporada, né? O teatro, você entra num teatro, as artes cênicas de forma geral, não só o teatro, mas também a dança, você faz uma temporada, às vezes de 2 semanas, de 3, de 1 mês, de quinta a domingo, ou sábado e domingo quando é infantil. Na Baden não era isso, a gente tinha uma programação intensa de quinta a domingo, com vários artistas tocando, se apresentando. Foi um trabalho no qual a gente também tem um grande orgulho, e a gente trabalhava como residência artística. E aí, voltando a conversar com vocês sobre esse sistema de projetos, muitas vezes o seu bairro, né, tem um teatro que está subutilizado, muitas vezes você tem uma lona cultural perto de você que está subutilizada. Então é muito importante, como produtor, como realizador, como artista, vocês entenderem quais são os equipamentos culturais mais próximos de você, para que você possa ocupar. É uma excelente maneira também de produzir, de entrar dentro desse sistema de cultura, de dialogar com os gestores, com os residentes artísticos. É uma dica que eu trago para vocês pensarem, né? Então, assim, a Baden a gente recebia muitos artistas, e muitas vezes de muitos lugares da cidade e de outros estados, e até artistas internacionais. Mas agora, o que eu tô querendo provocar para vocês é vocês pensarem nos equipamentos do seu bairro. Pensarem o equipamento da sua cidade, pensarem o equipamento do seu território, porque muitas vezes esses equipamentos estão subutilizados. Então, é bacana a gente pensar esses equipamentos até mesmo como forma de diálogo
com a sua própria comunidade, né? E é uma maneira também de gerar um portfólio importante. Esses editais de residência artística, eles ficaram muito enfraquecidos nos últimos anos. Antigamente, a gente tinha uma verba para ocupar esses espaços. Então, a gente, com esse recurso, a gente nos pagava enquanto produtores, tinha um recurso para comunicação, tinha um recurso para artista, tinha um recurso para formação de público. O Sistema Nacional de Cultura ele foi sendo enfraquecido em 2016 e com isso os editais passaram, as prefeituras, né, o governo federal deixou de colocar recursos direto para um produtor poder pensar uma programação tendo algum recurso para viabilizar ela, para simplesmente abrir para uma ocupação. E aí, assim, existem ocupações que você abre o espaço onde a estrutura da prefeitura banca muitas vezes o aluguel, a luz, a água, mas o produtor tem que arcar com a comunicação, tem que arcar com fazer parcerias para os artistas poderem se apresentar, enfim. É uma modalidade que mudou um pouco. A gente acredita que isso é muito cíclico, né? E que a melhor forma de você gerir um espaço público é pensar ele de uma forma um pouco mista, uma lógica meio público e privada. Falar de público e privado nos leva para um outro assunto que é bacana a gente tratar aqui hoje, nessa aula ainda introdutória, inicial, mas que tem aí como objetivo trazer para vocês vários assuntos que são importantes e relevantes. Como eu disse, a gente tem as leis de incentivo. E para a gente viabilizar um projeto via lei de incentivo, a gente precisa de uma empresa interessada no nosso projeto. Então a gente aprova ele, o governo nos dá a concessão para fazer a isenção fiscal daquela empresa via aquele projeto e depois a empresa tem que ter interesse no seu projeto. Isso é o que a gente chama de lógica indireta. É recurso público, como qualquer outro, mas é uma lógica indireta. A empresa que decide para onde que vai aquele recurso. E tem uma lógica direta. O que é a lógica direta? É recurso público, mas quem determina para onde vai aquele recurso é o próprio governo. Vou exemplificar. O programa Cultura Viva, que era o programa dos pontos de cultura. O governo determinava um edital chamado Pontos de Cultura. Ele abria uma convocatória pública, ou seja, ele colocava lá no sistema quem tivesse o potencial de realizar essa atividade em determinados territórios há muito tempo, poderia propor ser pontos de cultura. E aí, se você fosse contemplado, aprovado, você recebia um recurso diretamente do governo para poder viabilizar aquele projeto. Essa é uma lógica direta. Pensando na residência artística, como é que ela funciona e ela pode funcionar? Ela tinha uma lógica em que o governo, a prefeitura no caso, né, falando da Baden como exemplo, ela nos dava um recurso para a gente gerir aquele espaço artisticamente, né? Mas nada nos impedia, por exemplo, de aprovar o projeto na lei de incentivo e também ter empresas patrocinadoras que investissem naquele teatro. Isso é uma lógica possível que envolve o público e privado. Uma parceria que pode dar certo. Só para trazer o cenário da Baden. Além da Baden, a gente também conseguiu aprovar o projeto. Aquele da Sidney Miller, Som em Quatro Tempos, a gente também aprovou ele em São Paulo, na Sala Guiomar Novaes. Então a gente também ocupou a Sala Guiomar Novaes em São Paulo por 4 meses. O mesmo projeto que a gente viabilizou no Rio, a gente viabilizou em São Paulo. Assim como a Funarte tem equipamentos em várias cidades, o CCBB tem equipamentos em várias cidades. A Caixa Cultural tem equipamentos em várias cidades. Então, assim, geralmente esses equipamentos, eles são ocupados via editais públicos. Então, tanto o CCBB, quanto a Caixa, quanto a Funarte, abria esse espaço, né, para você submeter propostas. Como eu disse, muitas vezes com recursos, outras vezes sem recursos. Depende aí da política cultural vigente no momento. E falando de política cultural vigente no momento, isso é outra dica que eu vou dar para vocês. A gente precisa, como fazedor, né, como realizador, sempre fazer uma leitura da política cultural. Porque ela muda, né? Um gestor, a mudança de um secretário de cultura muda a perspectiva da política cultural. Muitas vezes é muito importante a gente conhecer quem é aquele gestor que está na cadeira
para entender qual é o entendimento que ele tem de cultura. Porque o entendimento de cultura ele também é múltiplo. Até a gente começar a entender a cultura nas suas pluralidades, a gente muitas vezes não identifica o que é cultura ou deixa de ser. O que eu tô falando aqui hoje não é nem discussão do que é cultura ou deixa de ser, mas sim como que inserir sua ação cultural dentro da lógica de produção cultural, dentro dessas leis de incentivo, editais e etc. Mas bem, além do projeto que a gente fez de ocupação artística, para finalizar essa etapa residência artística da Burburinho, o último projeto que a gente também tocou e viabilizou e concretizou foi o Dança de Todas as Tribos, que foi um projeto de ocupação da sala do Cacilda Becker, que também é um equipamento da Funarte, só que é voltado para dança. Percebam, né? A gente tem equipamentos que muitas vezes têm seu enfoque mais para música, outros para dança, outros para as artes cênicas. Essa diretriz, ela também é uma diretriz dada pela política cultural. Então a gente seguiu a política, a gente entende essa política cultural, lê bem o edital, vê o que funciona, e nós, Burburinho, que somos uma empresa gestora de projetos, desenvolvedora de projetos, a gente acaba sempre elaborando projetos muito focados porque é solicitado no edital. Mas isso vale para qualquer pessoa, que você entenda de fato o que aquele patrocinador quer, de fato o que aquela política pública quer, para você desenvolver bem o seu projeto. Bem, para a gente poder chegar aí na reta final da nossa aula e saindo um pouco dessa lógica de editais, de ocupações, eu vou falar um pouco do momento mais recente, né? Então, dos projetos que a gente viabilizou nos últimos anos. Um dos projetos que a gente viabilizou nos últimos anos foi através do edital da Oi, e aí eu já estou falando de ICMS, que foi viabilizado via Lei de Incentivo Fiscal Estadual, chama-se ICMS. Essa lei estadual é uma lei que a Oi, por exemplo, utiliza muito. Então, assim, o que é o ICMS? É o Imposto sobre Produto. Então, por exemplo, supermercados pagam muito ICMS, lojas pagam muito ICMS, telefonia paga muito ICMS, empresas de bebida pagam ICMS, empresas de luz pagam muito ICMS, são produtos. Então, geralmente você você quer viabilizar um projeto, tem que entender, beleza, então se eu quiser um patrocínio de um mercado, talvez o ICMS ele seja mais interessante para viabilizar o seu projeto do que, por exemplo, a lei federal. E aí, no nosso caso, a gente aprovou nosso projeto, Dança.mov, que é um projeto de audiovisual, que a gente teve até a felicidade agora de ser contemplado também no edital de fomento. Então, a gente vai fazer um lançamento na cidade, que foram danças inspiradas em espaços urbanos. A gente estava no período pré-olímpico no Rio de Janeiro, a gente filmou 10 coreografias inspiradas em espaços urbanos. Então, a gente filmou em Vigário Geral, a gente filmou na Floresta da Tijuca, a gente filmou na Lagoa. E essas coreografias foram inspiradas nesses espaços, gravadas, e geraram 10 videodanças. Daqui a pouco a gente vai colocar os QR Code desses territórios. Quando você for, por exemplo, Floresta da Tijuca, num lugar que a gente filmou, você vai conseguir fazer a leitura do QR Code e ver o vídeo. Esse foi um projeto que foi contemplado pela Oi. Nós filmamos 10 vídeos, depois fizemos uma exposição desses vídeos no Oi Futuro, e agora, esse ano, a gente vai lançar ele numa plataforma e com os QR Codes nos espaços que a gente filmou. Esse é um outro edital muito legal, o edital do Oi Futuro. Ele também abre anualmente. É importante, né, quando eu falo assim, abre anualmente. Gente, geralmente abre anualmente, não quer dizer que abra todo ano. Em regra, assim, dentro de um histórico de incentivo da Oi, ela abre todo ano, e quando você aprova um projeto lá, você naturalmente vai fazer o uso da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que é a ICMS. No caso, falando do Rio de Janeiro, novamente, como recorte. E aí eu vou trazer uma outra lei de incentivo fiscal a partir de um projeto que a gente também já viabilizou, que é a lei do ISS. A lei do ISS, ela é muito parecida com a lei federal e com a lei estadual, só que ela é municipal. E aí a Burburinho viabilizou um projeto chamado Rio Music Drops. Foi um projeto que a gente viabilizou dentro de um hotel, que ele foi pensado para as pessoas que moram na cidade, passam pelos hotéis, mas nunca entraram dentro dos hotéis.
não tem isso não é uma coisa que tá no nosso cotidiano, no nosso hábito. Então a gente criou uma série de músicas, de um festival de música que acontecia uma vez por semana dentro de um hotel e era aberto ao público para as pessoas poderem assistir concertos dentro de um hotel. A gente fez dentro do Vila Galé, que fica ali em Riachuelo, na Lapa. Era um hotel recém-inaugurado e foi patrocinado via lei do ISS. Como é que funciona a lei do ISS? Só pra gente falar um pouquinho rapidamente sobre isso. É uma lei que abre todo ano, geralmente em abril, para produtores, né, e artistas aprovarem seus projetos e conseguirem essa autorização para isenção fiscal, essa chancela. Com esse certificado em mãos, as pessoas que investem na cultura via ISS, elas fazem seus cadastramentos em agosto, geralmente. Então aí você tem um cruzamento, você tem que pegar o seu projeto e correr atrás daquelas empresas que foram aprovadas para serem investidores via ISS. E aí, novamente, é correr atrás de patrocínio para viabilizar seu projeto. Mas o legal é que a Secretaria Municipal de Cultura dá a lista dessas empresas, inclusive o teto. Então assim, uma empresa, por exemplo, como acho que eu não vou falar o nome das empresas, que não sei se posso. Enfim, as empresas têm seu status. Geralmente, as empresas têm até 1 milhão para investir via ISS, porque existe uma divisão dos recursos a partir do recurso que a prefeitura disponibiliza para uso via ISS. Tem que ter é importante falar que, geralmente, quando você quer viabilizar um projeto via lei de incentivo, ou via dentro desse sistema, ele não é uma coisa imediata. É um projeto que você pensa a médio e longo prazo. Muitas vezes um projeto tem uma duração de 2, 3 anos dentro de uma própria lei. E aí eu vou falar para vocês sobre o último projeto que eu vou tratar nessa aula de hoje. O último projeto que a Burburinho viabilizou, que terminou agora a sua execução em 2020, é um projeto de cultura urbana chamado Uma Virada de Cores. A gente fez uma parceria com uma associação Brasil-Colômbia, em São Paulo, que imbuída pelo sentido de fazer projetos, né, de intercâmbio cultural, pensou um projeto inspirado numa cidade muito, muito importante para a Colômbia, que é Medellín. Medellín tem uma experiência com um projeto chamado Comuna 13, que trabalhava com grafite na cidade e mudou a realidade da cidade. Então, quando a associação fez a parceria com a Burburinho, ela queria trazer um projeto parecido com Medellín para São Paulo. Então a gente construiu juntos esse projeto chamado Uma Virada de Cores. O que é Uma Virada de Cores? Ele é um projeto de impacto social, mas também de impacto estético. Ele trabalha nas duas linhas. Ele pensa em realizar oficinas de grafite dentro dos territórios, e aí no caso específico do nosso projeto, a gente trabalhou numa comunidade muito grande de São Paulo, que é Heliópolis, e através das oficinas de grafite, os alunos com os professores começavam a pintar muros da comunidade. E aí a gente vai mudando essa relação da arte, do espaço urbano e do território com esses alunos e com os seus moradores. Então, em 2019, esse projeto começou, teve patrocínio via Lei de Incentivo Federal, patrocínio de uma empresa chamada ISA-CETEP, e nós conseguimos produzir 42 muros no território de Heliópolis. Em 2020, com a pandemia, a gente não conseguiu fazer as aulas presenciais, mas fizemos muitas masterclasses, fizemos muitas aulas online e fizemos 3 grandes muros de 200 metros quadrados, também em Heliópolis. Esse é um projeto de território, é um projeto de cultura urbana, nesse caso específico, focado na cultura do grafite, e que envolve não só grafiteiros do próprio Heliópolis, grafiteiros de São Paulo, e a gente também conseguiu trazer, em 2019, 3 colombianos, e fizemos um intercâmbio, né, cultural. É um projeto que a gente produziu vídeo, a gente tem 2 documentários, um de 2019, outro de 2020, com o resultado não só dos alunos, como também esse ano, né, os murais que a gente conseguiu viabilizar esse ano de alto impacto foram murais um pouco de resposta dessa pandemia que a gente está vivendo. Então é um projeto também bacana e que envolve cultura urbana, envolve território, envolve lei de incentivo fiscal, envolve patrocinador, que também é um bom exemplo pra gente pensar.
Bem, como eu disse, esse momento meu com vocês é uma aula curta, não dá pra gente falar de todos os projetos da Burburinho, mas o meu objetivo aqui com vocês era trazer um pouco da função do produtor cultural. E aí eu vou terminar só um pouquinho falando que eu sou produtora da Burburinho nesses 15 anos, né? Eu sou sócia fundadora, já trabalhamos com equipes maiores, equipes menores, mas o principal da nossa função como produtor é entender como viabilizar projetos, como gerir projetos, como dialogar com artistas, dialogar com fazedores, realizadores de arte e principalmente gostar de arte, gostar de produzir, gostar de realizar. Espero que esse conteúdo tenha servido para vocês, que tenha sido útil para você que nunca pensou em trabalhar com produção cultural, tenha vontade de trabalhar. Podem nos procurar quando vocês quiserem. A gente vai deixar aqui site da Burburinho, as nossas páginas nas redes sociais. Vamos colocar também os vídeos dos projetos, fotos dos projetos e nosso e-mail. Qualquer coisa é só nos procurar. Um abraço, até a próxima. Espero que tenham gostado.